Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje voltamos ao tempo comum. Terminou aquele tempo que é o mais longo no ano litúrgico, que é o tempo pascal, e retomamos o tempo comum. E retomamos daquele momento que nós o tínhamos deixado na 8ª semana do tempo comum. Contudo, hoje a liturgia ela nos coloca a memória da Mãe de Deus, Maria, Mãe de Deus. Por desejo de Papa Francisco, ele quis que depois da solenidade de Pentecostes nós celebrássemos essa memória. E é importante isso, porque nós recordamos em Pentecostes um momento importantíssimo do nascimento da igreja. E ali está presente a Mãe de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos vai dizer que estavam presentes no cenáculo os apóstolos e com eles a Mãe de Jesus. Então, a Mãe de Jesus é a mãe da igreja. Ela é mãe não somente do Cristo, que é cabeça da igreja, mas do corpo de Cristo, que são os membros da igreja. Então, ela que gerou a cabeça, ela também está presente no momento que é gerado o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Maria, na obra de Lucas, ela é a única pessoa que está presente nas 3 etapas da história da salvação. Está presente no antigo Israel que espera o seu Senhor. Está presente no tempo de Jesus, então, do Evangelho, e está presente no tempo da igreja. Então, Maria é aquela que serve de passagem de um tempo ao outro, sendo o ponto que nos une ao seu Filho e ao Espírito Santo. Vale dizer aquela expressão de São Maximiliano que vai dizer assim que Maria é como se fosse uma encarnação do Espírito Santo, porque em ninguém o Espírito Santo pôde fazer tudo aquilo que ele quis como em Maria. Em nós esse Espírito nos santifica, a nós manchados pelo pecado. Em Maria, a Imaculada, o Espírito Santo preserva Maria do pecado. Ora, caríssimos, a liturgia de hoje, ela nos narra aquela promessa que é chamado o proto-evangelho. Vejam, a história da salvação ela é feita assim: a humanidade que falha, mas Deus que faz algo maior do que aquilo que se perdeu. Então, depois do pecado original, Deus promete uma grande esperança. E é isso que vai acontecer, que a narração começa com as consequências do pecado. O Senhor Deus o chamou dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi a voz do jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Veja, onde estás? É a pergunta que Deus faz a Adão. Onde estás? É a pergunta que nos faz também. Onde é que está o nosso coração? Onde está a nossa mente? O que fazemos da nossa vida, da nossa história, desse tempo fugaz que nós transitamos aqui na Terra? Sabe que quando, às vezes eu penso assim, no meio da correria da vida, quantas vezes nós nos valorizamos tanto, nós pensamos, esse tempo que transcorremos aqui na Terra, e que passamos e que a história continua, quão breve é em relação à história da própria Terra, da humanidade, muito mais em relação ao tempo do nosso Deus. Nós somos importantes porque Deus nos criou e somos para Ele importantes, mas não tenhamos a ilusão de uma importância assim que o mundo vai depender da nossa existência para continuar a sua história. Então, onde estás? O que fazemos da nossa existência para que essa existência tenha significado para nós, mas sobretudo para os outros, que possamos colaborar para deixar um mundo melhor. Ora, então, ali Adão joga a responsabilidade para Eva joga para a serpente, e Deus, então, depois de falar com cada um, que ali nasce o medo. Antes ele não tinha o medo que é consequência do pecado, o aperceber-se nu também, o jogo de empurra, não assumir a própria responsabilidade, mas Deus faz uma promessa, não nos abandona. Fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é esta? Maria, a mulher ou a descendência?
Então, essa, de todo modo, é uma mensagem de esperança. Então, na liturgia de hoje, essa mulher, esta é entendido como a mulher, e esta mulher como Maria, aquela que, sendo a Imaculada, ela pisa a cabeça da serpente, do tentador. Ora, no Evangelho de hoje, nós temos a conclusão do quarto Evangelho, ou melhor dizendo, o momento da cruz. Não é ainda a conclusão nós ouvimos na semana passada. Perto da cruz estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Então, perto da cruz, aquela que apareceu em Caná, desapareceu ao longo do Evangelho e agora está aos pés da cruz. E ali estava também o discípulo que Jesus amava. Jesus vai dizer: mulher, este é o teu filho. Depois, para o discípulo, esta é a tua mãe. Vejam, as pessoas importantes do quarto evangelho, as mulheres importantes do quarto evangelho, elas não têm nome e são chamadas também por Jesus de mulher. Não somente a sua mãe, mas outras mulheres também são assim chamadas. Isso se acredita que é porque a mulher tinha um papel importante na comunidade de João, mas também porque elas são importantes não pelo nome que tem, não pela sua história pessoal, mas pelo valor simbólico, que é também o símbolo da igreja. Então, o discípulo acolheu consigo. Eu estive nesse lugar em Éfeso, onde a tradição vai dizer que ali o discípulo João acolheu a mãe de Jesus. Mas, mais do que dar um cuidado a Maria, o texto é muito mais profundo. Acolher Maria, a mãe de Jesus, é deixar que nós nos formemos por ela. Ela que gerou o Salvador, ela que o educou, que ela também nos ajude a amar o seu Senhor. Quanto erro fazem, meus caros, as igrejas que rejeitam Maria de um modo tão agressivo. Pensemos naqueles que se permitiram dar chute na imagem de Nossa Senhora quantas vezes da história da humanidade. E que sentido tem? Que sentido tanta agressividade para com a mãe do Senhor? Quem de nós estaria feliz de ver a sua mãe agredida? Até humanamente perguntemos que sentido tem isso. Ou seja, se nós rejeitamos Maria, se nós a agredimos assim, como nós pretendemos chegar até o seu Senhor? Ao seu Senhor e nosso Senhor. Nada se tira da função de Jesus. É Ele o Salvador, o único Salvador. Mas Maria não serve para nos distanciar do seu filho, mas ela nos leva até o seu filho. Lembram das bodas de Caná de Galileia? Eles não têm mais vinho. É isso que Maria diz, não somente em relação àqueles dois esposos, mas em relação à sua igreja, a nós. É ela que se apercebe quando nós não temos mais vinho e que então nós somos chamados a voltarmos para o Senhor, mas é o Senhor que vem até o nosso encontro e transforma a nossa água em um vinho em quantidade e qualidade não esperada. Os santuários marianos são assim, não são um lugar que são levados a pessoa de Maria, mas Maria é ponte para chegar ao seu filho Jesus. Então é isso que Jesus na cruz confia, o grande testamento do Senhor para a sua igreja. Jesus vai dizer: tenho sede, e depois de beber vinagre vai dizer: tudo está consumado, e entrega o seu espírito. Mas ali na cruz, então, tendo o seu lado perfurado, do lado brota sangue e água. É o nascimento da igreja. Sangue e água é o símbolo dos dois sacramentos. O sangue, o sacramento da Eucaristia, e a água, o sacramento do batismo. No Evangelho de João, é da cruz que o Senhor já ressuscita, doa o seu Espírito, funda a igreja, e essa igreja nasce com uma mãe. Confiemos na Virgem Maria, na sua intercessão. Ela não nos atrai para si, mas ela nos leva até o seu Filho. Ela é a mãe da igreja total, o Cristo, cabeça da igreja, e de nós, os seus membros. Que ela interceda pela nossa igreja, nesse mundo, que não vou dizer que é um momento difícil, mas um momento da história. Difícil como os outros, um pouco mais ou um pouco menos, não se sabe, que nós não vivemos antes. Mas que ela interceda por nós, para que nós sejamos fiéis ao Senhor. Uma boa festa da
Mãe da Igreja, Mãe de Cristo e da Igreja Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.